Neste vídeo, eu quero falar de pelo menos 3 personagens históricos, no qual seus ensinamentos podem ser muito relevantes para os dias atuais. O primeiro é o apóstolo Paulo, no qual a sua biografia é encontrada lá no Novo Testamento da Bíblia. O segundo é Hermes Trismegisto, onde encontramos as 7 leis herméticas lá no livro Kybalion. E o terceiro é Saint-Germain, no seu livro Alquímico de Ouro. E que ligação existe entre esses 3 personagens? Olha, vale a pena assistir até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like, compartilha e ative o sininho, porque quando você faz isso, quando a gente lançar um material, você receberá também em primeira mão. Eu quero começar aqui então, primeiro, com uma citação ali do apóstolo Paulo, tão famoso apóstolo Paulo, escrevendo lá a carta aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo 3, no qual ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Em primeiro lugar, aqui, quando Paulo escreve aos Hebreus, há mais de 2000 anos atrás, ele admite o seguinte, que todo esse universo foi criado por Deus. Ou seja, quando ele diz ali na parte A do versículo, que pela fé ele entende que todo esse universo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, ele está usando aqui a palavra de Deus porque Paulo ele pertencia a uma religião que era monoteísta. Em segundo lugar, ele disse que tudo o que vemos não foi feito daquilo que é visto, mas sim de algo sutil, invisível ao olho nu. Então vamos guardar essa informação aqui, porque daqui a pouco retornaremos aqui para podermos então entender o que é que Paulo estava dizendo. Agora falando aqui do segundo personagem, nós vamos falar de Hermes Trismegisto, que lá no livro Kybalion, ele escrevendo ali as 7 leis herméticas, nós vamos analisar ali a primeira lei, no qual ele diz que todo o universo ele é mental. Então essa primeira lei é a lei do mentalismo, no qual o universo é pura consciência. Ou seja, na teoria da ideia de Platão, ele diz o seguinte: para que alguma coisa ela seja manifesto na realidade de forma física, essa coisa primeiro ela precisa ser planejada, ela precisa ser projetada. Agora relembrando aqui o que Paulo disse, ele disse o seguinte, que tudo aquilo que vemos foi feito daquilo que não é visível, daquilo que não é visto. Ou seja, tudo que vemos manifesto na nossa realidade, ela partiu de algo invisível, que é a nossa consciência, a consciência humana. Tudo o que existe emergiu de algo que não existe, ou seja, de algo que não é visto. Para que qualquer coisa se tornasse real e físico aqui nesse nosso mundo, aqui dentro da nossa esfera, ela primeiro teve que ser planejada e pensada lá no invisível, no sutil, para que depois ela se tornasse realidade aqui no nosso mundo. E nós vamos ver aqui alguns exemplos. Então vamos analisar aqui um período pré-histórico, há mais de 5.000 anos atrás, no qual o ser humano ele ainda usava ferramentas de pedra, onde não existia prédios, onde não existia aviões, onde não existia celulares, onde não existia internet, onde não existia metrô, tecnologia, carros, aviões. Embora nada disso existia ainda de forma visível e de forma palpável, mas havia no invisível um grande mar de possibilidades e potencialidades quanticamente falando, que só precisava ser despertada
pela mente de alguém para se tornar realidade no nosso mundo físico. Então vamos tomar aqui como exemplo o barco. Vamos pegar aqui o exemplo barco. Como que era difícil e trabalhoso alguém ou um grupo de pessoas atravessar de um lado do rio para um outro. E eles tinham que remar com muito esforço e muito sacrifício. Mas de repente, alguém imaginou, de repente alguém pensou, e se a gente colocasse aqui, hasteasse um pano, e a gente pudesse captar aqui o favor do vento, para que pudéssemos fazer menos esforço ao navegarmos pelos rios e mares. Então, aí onde veio o barco à vela. Só que o ser humano, a imaginação do ser humano, ela não parou por aí. Alguém olhando aquele barco à vela, que facilitou muito a vida de muitas pessoas, começou a imaginar. E se agora a gente inventasse um outro barco que pudesse navegar rios e mares, independente do vento, e tivesse uma força motor? Que tivesse aí condições de colocar motores nos seus barcos. Então, surgiu a ideia novamente, e aí os projetos começaram a ser desenvolvidos, até que eles começaram a fazer barco a motores. E assim, o mundo ele foi evoluindo através do pensamento de alguém, olhando uma situação e trazendo aquilo que era talvez realidade no mundo invisível, trazendo para a realidade do mundo visível. E assim aconteceu na evolução de todas as outras coisas, dos carros, dos aviões, dos navios e assim por diante, de todos os transportes aéreos, de todos os transportes aquáticos. Dependeram então da evolução da mente de alguém pensar sobre um projeto e trazer essa realidade que antes não era real no mundo físico, mas era real no mundo sutil, e trazer para a realidade física. Por isso que Paulo disse que tudo aquilo que vemos, ele não foi feito daquilo que é visto. Tudo que existe aqui palpável nesse nosso mundo físico, primeiro, ele teve que existir no mundo espiritual, no mundo invisível. Ele teve que ser primeiro planejado, como Platão disse, bem planejado, para depois ele se tornar realidade aqui no nosso mundo físico. Agora, se a gente parar para analisar, nós vamos perceber que um átomo, o que é o átomo? O átomo, ele é o tijolinho que compõe toda a construção de tudo que existe nesse universo. Mas se você pegar um átomo separado, você vai perceber que esse átomo, ele é tão pequeno que ele é imperceptível e ele é invisível ao olho nu. Mesmo ele sendo invisível ao olho nu, é dele que procede toda a construção que existe em todo o nosso universo. Aí sim, combina perfeitamente com aquilo que Paulo diz, que tudo aquilo que é feito, que tudo aquilo que é visto foi feito de algo que não é visto. E também combina com o que Hermes Trismegisto falou, que o mundo, o universo, ele é mental. Por isso que nas 7 leis herméticas aparece aí esse princípio que é muito importante, muito relevante, de que tudo é mental, de que o universo ele é mental. E se tudo é mental, se o universo é mental, nós somos uma projeção desse universo. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, nós com os nossos pensamentos também causamos efeito dentro desse universo que é mental e temos capacidade de trazer à existência aquilo que está no mundo invisível para o mundo visível. Tudo aquilo que nós vemos na realidade, como eu disse antes, ela não surgiu apenas do nada. Ela teve que primeiro passar pela mente de um observador. Esse observador começou então a pensar sobre isso e teve a possibilidade de colapsar isso para o mundo material. Essa cadeira que eu estou sentando, essa mesa aqui que está segurando o suporte, primeiro ela passou pela mente de alguém que começou então a tecer os detalhes
e ela fez com que todos esses objetos eles se tornassem físicos, mas através do pensamento, através das realizações do pensamento. De alguma coisa que não existe, agora passou a existir porque alguém pensou, alguém imaginou, e alguém projetou, e alguém trouxe para a realidade física. Você já ouviu falar que o observador, ele muda o curso da história? Então, se tudo foi criado, quanticamente falando, pela consciência humana, se tudo que existe, ela passou a existir porque alguém pensou sobre aquilo e desenvolveu um protótipo, um projeto, que desenvolveu ali um planejamento e conseguiu trazer para a realidade física, significa que nós temos então um grande potencial, que é o potencial da nossa consciência, que é o potencial daquilo que nós desejamos que apareça em nosso mundo. E se nós observássemos isso, não apenas de forma física, mas de uma forma espiritual, de uma forma pessoal e de uma forma coletiva, a gente tivesse um pouco mais interesse de mudar aí o curso de nossa história, imaginando como que seria se eu tivesse aquilo que eu desejasse. Porque o que eu quero dizer é que a criação, ela não se limita apenas no aspecto físico. Ela vai muito além. Ela envolve todo o aspecto de toda a nossa vida, em todas as áreas e em todos os sentidos. Agora, olha só que comentário interessante. No livro de Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, ele faz ali um comentário muito interessante. Ele compara a nossa vida como o caroço de um pêssego, como um pêssego, a fruta, como um pêssego. Como que nós fôssemos ali o caroço do pêssego, enquanto toda aquela polpa que tem em volta do pêssego fosse o mundo de pensamentos que nós geramos todos os dias. Veja bem, existe um estudo científico que fala que o ser humano é capaz de gerar durante o dia em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Veja só, exatamente, esse estudo ele existe. Agora imagina, Saint-Germain ele compara que nós temos esse mundo de pensamento em volta de nós, como se fosse ali aquela polpa do pêssego que está projetada em nós, aquilo que nós pensamos com frequência e aquilo que nós vibramos ali com sequência está ao nosso lado, está ao nosso redor. Agora imagina só um ser humano pensando apenas nas coisas ruins, ou seja, nas coisas que ele não quer que seja manifestado no seu mundo, embora ele não queira que isso seja manifestado no seu mundo, mas muitas vezes esta é a realidade que existe na vida de muitas pessoas. Elas observam a realidade e de repente a realidade que nós vivemos, principalmente nessa época e nesses dias, a realidade que muitas pessoas estão vivendo é aquela realidade. Mas nós não temos que olhar exatamente para a realidade se nós temos dentro de nós uma ferramenta tão fundamental que pode mudar ali essa realidade, porque essa realidade que nós enxergamos, ela é uma ilusão, e nós temos uma outra realidade dentro da nossa consciência, e nós podemos trazer essa realidade que nós queremos que seja para o nosso mundo. E não apenas aceitar a realidade atual em que muitas pessoas estão vivendo. E isto não é você negar a realidade atual, é você ter consciência da realidade atual, mas em última instância, você também poder dizer qual é a sua verdade em cima de uma realidade que existe atual. E qual é a nossa verdade? Qual é a nossa verdade? Qual é a tua verdade em meio a uma realidade que existe? E se eu e você tivéssemos o poder de mudar a realidade que nós vivemos? E se nós tivéssemos condições
de mudar essa realidade para uma outra realidade. Só que a boa notícia é que nós temos essa capacidade. Nós temos uma mente fantástica que traz à existência aquilo que não existe, né? Porque, como eu já disse antes, tudo aquilo que nós vemos foi porque alguém projetou e alguém quis trazer pela intenção da consciência para o mundo visível, mesmo ela não existindo aqui para nós, ela passou a existir porque alguém projetou e alguém trouxe. Isso significa que em todas as áreas da nossa vida, nós também temos a capacidade de fazer determinadas mudanças quando nós estamos conscientes e quando nós usamos a consciência para o pensamento do bem e o pensamento positivo. Então, quando nós conversamos com algumas pessoas, nós percebemos que eles estão pontuando apenas os problemas existentes que acontecem na sociedade, que acontecem na sua vida individual, que acontece na coletividade. Eles vão dizer: nossa, mas as coisas estão ruins, o país está em crise, a doença, a pandemia está matando muita gente, as coisas estão piorando. Ou seja, a gente percebe que a maioria das pessoas, elas estão apenas observando uma realidade, só que elas esquecem que a verdadeira realidade é aquela que existe dentro do nosso mundo, é aquela que nós podemos viver do nosso dia a dia. Não é ignorar a realidade atual, é você observar a realidade atual, mas você começar a dizer a sua verdade em relação à realidade atual. Por isso que eu digo para você, não use a melhor ferramenta que Deus te deu, a consciência, para vibrar nas vibrações baixas. Use essa consciência que Deus deu, que você tem capacidade de mudar a grande realidade das coisas, para que você então possa cada dia mais conquistar os seus objetivos através da sua intenção, da intenção da sua consciência. Então, esses três personagens que eu disse aqui, mesmo eles não sendo contemporâneos, e mesmo eles não sendo da mesma fé, eles estavam certos quando Paulo disse que tudo que vemos foi feito daquilo que não se vê aparente, daquilo que não é visível. Quando Hermes Trismegisto, ele diz que o mundo é mental, então quando nós pensamos, quando nós colapsamos, nós trazemos para a nossa realidade física. E quando Saint-Germain, ele disse assim que em volta de nós há um mundo de pensamentos. E se esses pensamentos eles forem pensamentos bons, nós vamos ser guiados para caminhos corretos. E se esses pensamentos for uma nuvem de pensamentos mal, nós vamos estar envolvidos em grandes problemas, em grandes dificuldades.